E aí, galera, bacana? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que sim, tá bom? Sou o professor Antônio Rafael Bolso. Nessa aula, nós estudaremos função do segundo grau. Bacana? Hoje é o nosso segundo encontro do ciclo 6, tá bom? Segunda aula da sexta semana, ok? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E vamos lá, né? Então, eu montei aqui uma apresentação do PowerPoint para vocês. Então, hoje é o nosso encontro 2 do ciclo 6. Bom, o tema da nossa aula é função, mas agora é do segundo grau. O que você tem que lembrar, né? Quando você tem uma função do segundo grau, o y, ele depende de um x. Tá bom? E o maior expoente deste x é 2. E o gráfico será uma parábola voltada para cima ou voltada para baixo. Quando é voltada para cima, você vai ter um valor mínimo. Quando é voltada para baixo, você tem um valor máximo. Bom? E tanto o valor máximo como o valor mínimo é o y-vértice, que faz parte do vértice da função. Bom? Então vamos lá. Eu sou o professor Antônio Rafael Bolso. Então vamos lá, a disciplina é matemática básica. E aí eu faço a pergunta, né? O que é uma função do segundo grau, né? É quando a variável dependente y depende de uma variável independente, que é o x. E o maior expoente de x é 2. Tá bom? O número que multiplica o x é chamado de azinho. O número que multiplica o x ao quadrado é chamado de Azinho. O número que multiplica o x é chamado de Bzinho. E o número que está sozinho é o termo independente, que é o C. Tá bom? O B e o C são qualquer números, inclusive o zero. O a única exceção dele é que ele não pode ser zero. Tá bom? Ele não pode ser zero. Bacana? Então vamos lá. Aqui você tem. Só um minutinho aqui. Aqui você tem o jeito de uma função do segundo grau, o gráfico de uma função do segundo grau. Então, nessa imagem aqui, ó, o que você percebe? Que a parábola ela está sendo voltada para cima. Quando que isso acontece, professor? Quando o A for positivo. Então, quando o A for positivo, a parábola é voltada para cima. Esse ponto azul que você está vendo é o vértice. O que é o vértice? É o ponto aonde a função deixa de ser decrescente para ser crescente, ou vice-versa. E esse ponto amarelo que você está vendo, ó, é o ponto aonde a parábola está cortando ou interceptando o eixo Y. Isso acontece quando? Quando o x é zero. E o valor de y será o valor de c. Bom, então todas as vezes que o x for zero, o valor de y será o valor de c. Tá bom? Que é justamente esse ponto amarelo que vocês estão vendo aqui, ó. Então eu já sei que quando o A for positivo, a parábola vai ser botada para cima. E a parábola vai interceptar o eixo y no valor de c. E nesse ponto o x é zero. Mas eu poderia também ter um gráfico assim, ó. Olha para você ver esse outro gráfico, ó. A parábola está sendo voltada para baixo. Quando que isso acontece? Isso acontece quando o A
Aqui ficou errado, tá, gente? Isso acontece quando o A é negativo. Tá bom? Quando o A é negativo. Tá bom? Quando o A é negativo, tá? A parábola vai ser voltada para baixo. Então ficou errado aqui nessa imagem. Na apostila também deve estar errado, tá bom? Então, quando o A for positivo, a parábola vai ser voltada para baixo, tá bom? E essa parábola, ela está interceptando o eixo Y no valor de C, ó. Então, nesse ponto, o X vale zero. E o valor de Y será o valor de C, tá bom? Então, vamos só voltar aqui rapidamente, ó. Esse primeiro gráfico, quando que ele acontece? Quando o A for positivo. E esse segundo gráfico, quando o A for negativo, tá bom? O que é zero ou raiz de uma função? Nesse caso, função do segundo grau, né? Então, olha aqui para você ver. Ó. Você tem uma função y que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Bom, é uma função do segundo grau, porque o y depende de um x. E o maior expoente do x é 2. Essa função, que é o y, ela pode ter raiz. Ela pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma. Bom, então, ó, você tem que lembrar, você vai ter que lembrar o seguinte aqui, ó. Vamos pegar assim, ó. Essa parte vermelha que vocês estão vendo é o valor de y. Bom, para eu encontrar a raiz ou zero da função, você vai pegar essa parte vermelha e vai igualar a zero. Mas o que é, professor, zero raiz da função? É o valor de x que vai zerar o valor de y. Então, ó, galera, você vai pegar essa parte vermelha e vai igualar a zero. Bom, quando você pega a parte vermelha, ó, e iguala a zero, você tem uma equação do segundo grau, que a gente já estudou. Bom, e para resolver essa equação do segundo grau, você vai ter que calcular o discriminante, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, e depois usar a relação de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que é o delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Bom, o discriminante, ele pode ser positivo. Se ele for positivo, quer dizer que tem duas raízes reais. Se ele for igual a zero, quer dizer que tem uma raiz real ou duas iguais. E se ele for negativo, não haverá raízes reais, tá bom? Então aqui você tem um gráfico, ó. Quando que esse gráfico acontece? Quando o A for positivo e o discriminante for positivo. Não estou entendendo, professor. Vamos explicar novamente. Ó. Quando que esse gráfico acontece? Primeira coisa, né? A parábola está voltada para baixo ou está voltada para cima? Né? A parábola está voltada para cima. Por que isso acontece? Porque o A é positivo. Essa parábola está cortando ou não está cortando o eixo X? Está cortando. Em quantos valores? 2. Por que isso acontece? Porque o discriminante, que é o delta, é positivo. Nessa outra daqui, ó, nessa segunda, tá? A parábola está voltada para cima? Sim. Por que isso acontece? Porque o A é positivo. Bacana? A parábola está cortando o eixo X uma ou duas vezes? Uma vez. Por que isso acontece? Porque o discriminante, que é o delta, é igual a zero. Essa parábola está voltada para baixo ou para cima? Para cima. Por que isso acontece? Porque o A é positivo. Ela está cortando o eixo X? Não. Por quê? Porque o discriminante é negativo. Essa parábola está voltada para baixo ou para cima? Para baixo. Por que isso aconteceu?
porque o Azinho é negativo. Ela está cortando o X quantas vezes? 2 vezes. Por que isso acontece? O discriminante é positivo. Essa parábola aqui, ó, está cortando o eixo X? Sim, uma vez. Por que isso acontece? Porque o delta é igual a zero. E por que ela está voltada para baixo? Porque o Azinho é negativo. Essa parábola está voltada para baixo? Sim. Por que isso aconteceu? Porque o A é negativo. Ela está cortando o eixo X quantas vezes? Nenhuma vez. Por que isso aconteceu? Porque o delta é negativo. Bacana? Beleza. Então, a gente já tem uma noção de como que será o gráfico, conhecendo o Azinho e o discriminante. Bom? Um ponto que é muito importante numa função do segundo grau é o vértice. O vértice é aquele ponto, ó, aonde a função larga de ser decrescente para ser crescente. Ó. Seria esse pontinho azul, ó, que vou desenhar agora. Bom, então, o vértice é um ponto, aonde a função larga de ser crescente para ser decrescente, ou vice-versa. Bom, vai ser também, nesse caso, o pontinho azul. Coloca aqui o pontinho azul. Tá bom? Então, se o vértice é um ponto, ele tem um X e um Y. O X é chamado X do vértice, que é calculado por essa relação aqui, ó, menos B dividido pelo dobro de A. Tá bom? E o Y vértice é calculado por essa relação, menos delta sobre 4A. Tá bom? Então, o vértice, galera, ele é um ponto. Ele é um ponto. Tá bom? Que possui um X e um Y. O X é menos B sobre 2A e o Y menos delta sobre 4A. Bacana? Vamos lá. Exemplo 1. A função h de t igual menos 2t ao quadrado mais 20t representa a altura de uma bola em metros em função do tempo em segundos. Professor, por que eu sei que é uma função? Né? Por que é uma função? Porque a altura h depende de t. E o maior expoente de t é 2. Por isso que é uma função do segundo grau. E a parábola? Vai ser voltada para baixo ou para cima? Observa o Azinho. Quem é o Azinho aqui? Ó? O Azinho aqui é menos 2, ó, porque é o número que está multiplicando a variável independente com o expoente 2. Tá bom? Eu quero saber aqui o que, galera? Os instantes em que a bola estará na altura zero. Traduzindo, eu quero saber quem é a raiz dessa função, ou seja, quais os instantes de tempo para que a altura seja zero, ou seja, eu quero saber quem é a raiz da função. Tá bom? Como é que eu faço para resolver isso? Então, para eu resolver isso, eu vou calcular o discriminante. Tá bom? O Azinho, quem que é o Azinho? O Azinho vai ser menos 2. Olha ele aqui, de vermelho. Tá bom? O Bzinho vai ser quanto? O Bzinho vai ser 20. Olha o 20 aqui roxo, ó. Então é 20 ao quadrado. E o termo C, galera, é zero, ó. Tá bom? Então, usando a fórmula do discriminante e substituindo A, B e C e resolvendo, você encontra que o discriminante é 20. Desculpa. Você encontra que o discriminante é 400. Como 400 foi positivo, eu tenho duas respostas, tá bom? Agora você usa a relação de Bhaskara, tá bom? O discriminante, ó, você sabe que é 400, raiz quadrada de 400 é 20, ó.
está aqui. O termo B é 20 positivo, com menos da fórmula vai ficar menos 20, ó. Tá bom? Aí você vai ter um 20 positivo e um 20 negativo em relação à raiz quadrada de 400. Fazendo aqui de cabeça, ó, menos 20 mais 20 vai dar 0. Dividido por menos 4 é 0. Menos 20 menos 20, menos 40. Dividido por menos 4 vai dar 10. Ó. Tá? Então, no instante 0, a altura é 0. E no instante 10, a altura é 0. Então, seria um gráfico assim, ó. Tá bom? Dessa maneira. Nesse instante aqui, ó, no instante 0, a altura é 0. E no instante 10, a altura é 0. Tá bom? E você vai perceber, ó, que a altura máxima, ela acontece quando o x é igual a 5. Ó. E 5 aqui, ó, é justamente a média de 0 e 10. Tá? E esse 5, você vai perceber aqui, que vai ser o x vértice. Então, é isso que ele quer saber no exemplo 2. Ó. Ele está te dando a mesma função e ele quer saber, tá bom? Ele quer saber... Ele quer saber aqui qual é o instante em que a bola estará na altura máxima. Então, ele quer saber o x vértice, tá bom? Então, você vai usar aqui o x vértice, que nesse caso, para nós, é o t vértice, tá? Olha a relação, menos b sobre o dobro de a. O b, eu já identifiquei que é 20, ó, e o a é menos 2. Resolvendo isso daqui, você vai encontrar na resposta 5, que é justamente a média de 0 e 10, tá bom? Então, a altura, ela vai ser máxima em qual instante? No instante 5. E se eu quisesse saber a altura máxima, basta você substituir o t, certo? Por 5. E o valor que você vai encontrar é a altura máxima. Bom, agora vamos fazer um outro exemplo, onde o lucro L de uma empresa é dado pelo preço X do produto vendido. Vamos só substituir esse f de x pela letra L. Vou despertar isso aqui. Tá bom? Perfeito. Então, ele fala aqui o seguinte, ó, o lucro L de uma empresa é dado pelo preço X do produto vendido diariamente. Bom? Então, o lucro, ele depende do preço X. E o maior expoente de X é 2. Então, é uma função do segundo grau. O A é o número que multiplica o X ao quadrado. Ele é negativo. Então, a parábola vai ser voltada para baixo. Então, nesse caso, você tem o ponto máximo. O ponto máximo vai ser o lucro máximo. Bom? E esse lucro máximo precisa de um x, que é o x vértice. Bom? O que eu quero aqui na letra A? Eu quero calcular a raiz ou zero da função. O que é isso? É o valor de x que vai zerar o lucro. Ou seja, é o preço, é o valor do preço que vai zerar o lucro. Como é que eu encontro isso, professor? Você vai pegar essa parte vermelha, que é o lucro, e vai igualar a zero. E vai igualar a zero. Aí você vai encontrar uma equação do segundo grau. O Azinho é menos 1, o Bzinho é 6 e o termo C é menos 5. E aí você vai substituir nessa fórmula aqui, ó. Substituindo o B por 6, o Azinho por menos 1 e o termo C por menos 5 e resolvendo, tá bom? Substituir, vou resolver.
eu vou encontrar duas respostas, x igual a 1 e x igual a 5. Ou seja, quando o preço for 1, o lucro é 0, e quando o preço for 5, o lucro também é 0. Bom? E agora, eu quero estudar os sinais da função. Tá bom? Ou seja, eu quero saber quando que o lucro vai ser positivo, quando que o lucro é negativo, que é chamado de prejuízo, e quando que o lucro é 0. Para eu estudar os sinais da função, eu preciso saber quem são as raízes, e eu já sei. Eu tenho uma raiz que é x1, que é 1, e a outra raiz, x2, que vale 5. E eu sei que o azinho é negativo. Então, a parábola vai ser voltada para baixo. Bom? Então, eu tenho que fazer aqui um esboço. Então, você vai desenhar o eixo x, identificando o x1 e o x2, que é 1 e 5, e a parábola vai ser voltada para baixo. Aí, pensa o seguinte, pense que essa parábola, que ela não pode cair. Como ela não pode cair, ela precisa de uma sustentação em x. Ó. Então, essa região vermelha, eu estou sustentando em x, tá bom? Essa região vermelha está acima ou abaixo de x? Acima, então é positiva. Bom, é positiva. E quando que essa região positiva acontece? Eu estou usando qual x? Eu estou usando o x, galera, entre 1 e 5. Ou seja, x maior que 1 e menor do que 5. Certo? X maior do que 1 e menor que 5. Tá? Agora, para essa parábola também não cair, eu tenho que amarrar ela aqui, ó, em x, ó, nessa parte de cima. Bom? Aí o seguinte, essa parte azul, só um minutinho aqui. Essa parte que está abaixo de x é negativa. Então, nessa parte azul aqui é negativo, e nessa outra parte azul também é negativa. E essa parte azul, né? Ela está usando x? Está usando. Qual x? Ó? A esquerda de 1, então é x menor do que 1, e a direita de 5, x maior que 5. Bom, então quando que a função vai ser positiva? Para ela ser positiva, você vai usar x maior que 1 e menor do que 5. Positivo, então, é lucro, o lucro positivo. Quando que a função vai ser negativa? Ou seja, quando que vai ter prejuízo? Vai ter prejuízo quando o x for menor do que 1 ou x maior do que 5. Lembrando que o x aqui é preço, o preço não pode ser negativo. Então, o x ó, ele tem que ser maior do que 0 também aqui. Ó. E quando que o lucro vai ser 0? Quando o x é igual a 1 e quando o x é igual a 5. Bacana? Bom, o próximo tópico que eu quero aqui é encontrar o vértice da função. Então, você vai usar essa fórmula para encontrar o x-vértice. O termo B é 6 e o termo A é menos 1. Substituindo, você encontra 3. E você vai usar essa outra fórmula para encontrar o y-vértice. Né? O discriminante eu já tinha calculado anteriormente, tá bom? O termo A é menos 1, substituindo eu encontro 4. Bom? Bacana? Bacana. E agora eu quero construir o gráfico em torno do vértice. Para eu construir o gráfico, eu preciso do vértice que eu acabei de calcular. O vértice é 3 e 4. Bom? Então agora vocês vão ter que montar uma tabela em torno desse vértice. Tá bom? Então, como é que eu fiz isso aqui? Ó? Presta atenção. Você vai desenhar aqui o eixo X. Ó.
Você vai marcar aqui o x-vértice. Quem é o x-vértice? É 3. Aí você vai escolher um número antes de 3, que eu escolhi 2, e um depois, que eu escolhi 4, que tem a mesma distância em relação a 3. Então, aqui está o 2 e o 4. O que eu faço agora? Eu pego o 2, jogo no x e resolvo. E eu encontrei 3. A mesma coisa eu vou fazer com 4. Eu vou encontrar a mesma resposta. Por quê? Porque 2 e 4, em relação ao x-vértice, tem a mesma distância. Depois eu vou pegar, galera, o 1 e o 5, que tem a mesma distância em relação a 3. Tá bom? Então, aqui tem o 1 e aqui tem o 5. Eu vou pegar o 1 e vou jogar lá no x e vou resolver e vou encontrar 0. E para 5 também. Lembrando que, nesse caso, o 1 e o 5 é a raiz da função. Tá bom? Então, você tem aí o 1 e o 0, o 2 e o 3, o 3 e o 4 e o 3, e o 5 e o 0. Aí você pode, por exemplo, usar o implot, que eu já tinha usado na aula passada. Você vai abrir um gráfico aqui de 2 dimensões, eu vou marcar os pontos. Ó. Vou marcar os pontos. Quem é o primeiro ponto que eu vou marcar? 1 para x e 0 para y. Aí, esse ponto vermelho. O outro ponto que eu vou marcar, galera, ó. 2 para x, 3 para y. Azul, tá? O outro ponto que eu vou marcar. 3 para x, 4 para y. É justamente o vértice, ó. Depois eu vou marcar 4 para x, 3 para y. A função ela já volta... Ele teve o ponto máximo, agora vai caindo. E o último ponto que eu vou marcar é 5 para x e 0 para y. Desculpa, gente. Então, você percebe aqui, ó, que ligando esses 5 pontos, você vai ter uma parábola voltada para cima. E o valor máximo dessa parábola é 4, que é o y-vértice. Sempre o valor máximo, o valor mínimo vai ser o y-vértice. E vou marcar aqui, e vou digitar agora a função. A função é menos x ao quadrado, não é isso? Menos x ao quadrado. Deixa eu só voltar lá, que é a função. Mais 6x, mais 6x, menos 5. Então, essa função tem que passar nesses 5 pontos, ó. Bom? E você percebe aqui um ponto importante, ó. O ponto, quando o x é 0, o y será o valor de c. E o valor de c aqui é menos 5. Então, ela vai passar nesse ponto vermelho. Esse ponto vermelho aqui, ó. Tá bom? Então, esse ponto vermelho é o termo C. Tá bom? O termo C. Bacana? Bom, essa imagem eu já deixei aqui no slide para vocês, ó. Tranquilo? Deixei aqui. Então, no mais, eu acho que é isso, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês avisem a gente lá no fórum e a gente sempre vai estar à disposição de vocês. Um abraço e tchau, tchau.